E já estamos de volta com Temperando o Papo e nós vamos receber agora ele que é psicólogo, é artista plástico e, gente, olha, não sei se ele é associado ou se ele tem uma participação no programa Temperando o Papo, mas ele sempre está presente aqui porque ele é um querido particularmente por mim, não tenho dúvidas que pelo Marcos também, por você aí de casa, Agenor Maciel, conosco no Temperando o Papo. Seja muito bem-vindo, Agenor. Tudo bem, querida? Melhor agora que você está aqui. Que bom, estar aqui é sempre um prazer, é tranquilíssimo, né? Com certeza, O ambiente Agenor. aqui a gente é muito bem recebido. Mas né? você As merece, pessoas são, tenho toda a certeza são disso. ótimas, né? Gente, e ele chega sempre com flores para mim, um doce de criatura. Nossa, a gentileza gera gentileza, Agenor. Lógico, mas para uma pessoa como você, você tem que receber flores sempre, não é? Olha, como você é Você recebe flores sempre, demais. não recebe? Olha, Agenor... Seu namorado lhe dá flores? Ele me dá flores, me dá nem sempre. Sabia que você já me deu mais flores do que ele? Gente, que coisa, eu preciso ter uma conversinha com ele. Eu preciso ter uma conversinha com ele. Agora você é amigo dele no Facebook, dá um toque lá, vou viu, dar um Agenor? toque. Vou dar um toque hoje mesmo, eu vou mandar uma mensagem para ele. Mas engraçado, Agenor, assim, que eu comecei a me importar com o recebimento de flores, com gestos delicados como esse, de uns tempos pra cá. Acontece isso com a maioria das mulheres também? Que eu vi a importância, o significado das flores. É que às vezes as mulheres estão tão preocupadas com outras coisas, né? Em ficar mais bonita, que não tem tempo para isso. Depois que ela já consegue ficar bonita, que está tudo bem, ela começa não, ela vê que não tem mais jeito. Não, aí ela vai se preocupar flores. com flores, com outro tipo de coisa, né? Não, às vezes acontece. É muito isso. pessoal, É muito né? pessoal, é tudo. Agora, gente, olha só, alguns de vocês mandaram perguntas para a gente através do site e a gente vai fazer aquele bate-bola aqui com a Agenor, como de costume. E a primeira pergunta, Agenor, é uma pergunta muito difícil, porque é uma situação que a resposta é muito subjetiva, mas acredito com certeza que você pode ajudar essas pessoas. Como lidar com perdas? Toda perda é complicada. E toda perda é muito dolorido. As pessoas, ninguém lida bem com perda, independente de ser psicólogo, seja o que for, perder é sempre perder. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, ou um animalzinho que a gente quer muito bem, a gente sofre. Isso é normal. E as pessoas têm a tendência a negar o sofrimento, dizer, não, você precisa sair, procure, vá à praia, saia com os amigos. Isso seria tipos de fugas? Nada disso é legal. Tá. Porque a pessoa não adianta sair, que a dor continua. Então, toda perda é sofrida, ela tem que assumir que ela está sofrendo, ela só tem que tomar o cuidado para ela não se fazer de vítima. Ela está sofrendo e todas as pessoas vão passar por isso. Assumir que está triste, que está infeliz. Ela vai ter um período que nós, em psicologia, chamamos um período de luto. Esse período pode durar um mês e pouco. Se começar a passar de um mês, aí começa a ser um pouco preocupante. Essa pessoa tem que conversar com ela. Se ela tiver condições de ir para um psicólogo, ótimo. Se não tiver, ela conversar e mostrar para ela que a vida continua. Que se ela acredita em Deus, quem morreu foi para Deus. De uma forma ou de outra, foi a caminho de Deus. Com certeza. E que ela tem que entender esse processo, mas não podemos querer que ela seja feliz de repente. Ela vai passar por um período de sofrimento. Ótimo. E você diz que a gente não pode virar vítima. E quais os conselhos, quais as dicas que você dá para que isso não ocorra? Porque pode ser algo do subconsciente, por exemplo. Mas chegando para essa pessoa e dizendo que entende o sofrimento, que ela procura entender o quanto ela está sofrendo, que isso vai acontecer com você, vai acontecer com todas as pessoas, e quando ela começar a dizer, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, não sei o quê, não ouvir muito. Não valorizar. Então é ao contrário. É ao contrário, não valorizar muito. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, morreu meu marido, eu quero morrer. Não valorizar. Agora, chegar e dizer, olha, você já falou, já entendi isso, vamos falar sobre outra coisa agora. Vamos fazer um bolo, mudar o foco.
e não ficar ouvindo essa lamentação o tempo todo. Porque se você fizer assim, você vai estar reforçando isso e ela continua. Tem gente que fica meses chegando. Meu marido morreu, depois de 6 meses ela continua sendo vítima. Complicado, né? É complicado, mas nós temos que entender uma coisa. Porque a vida continua. Continua. Né? E nós não somos vítimas. Sim. Todos nós somos responsáveis pela nossa história, até certo ponto. Ninguém é vítima de ninguém. Claro. Eu sou vítima, não. Alguma coisa aconteceu que... Eu também acredito muito esse negócio de eu sou vítima... Nós somos responsáveis, sabe, pelos nossos atos. Pelos nossos atos. E o que acontece lá foi algo que plantamos aqui. Exatamente. Naturalmente, né? Exatamente. Gente, ele que fala naturalmente, eu amo. O Marco tem uma pergunta para fazer para você, Genor. Bom, em primeiro lugar, Genor, bem-vindo. Um prazer entrevistá-lo de novo, sabe? Que bom. Uma saudade enorme, tá? Faz uns 3 semanas que eu voltei para a entrevista. E eu tenho por tendência, certo? Por hábito, quando eu falo de perda, não é só morte ou coisa parecida, ou separar de alguém, uma pessoa que você ama. Eu tenho a tendência, Marcos, tá? Eu tenho a tendência de prolongar isso, de fazer com que isso seja mais intenso, vindo uma música mais triste, indo a lugares que essa pessoa esteve comigo ou coisa parecida. Tá? E realmente eu não sei a hora de parar. Você disse quando e como parar, mas realmente para mim a coisa é mais profunda. Então eu acho que eu estou falando de mim, sabendo que existem outras pessoas que gostariam de te dizer a mesma coisa. Às vezes a coisa é mais intensa, principalmente mães que perdem seus filhos. Eu quero ir um pouco mais fundo para ver como é que a gente consegue parar. Eu vou dar uma resposta generalizando. Lógico que há exceções. A maioria das pessoas não vão concordar, mas, pela minha experiência, uma coisa está muito clara. Todos nós tivemos uma criação, e nesta criação, todos nós sofremos. Ou por dificuldade financeira, ou porque o pai era alcoólatra, porque tinha problema de saúde na família. Todos nós sofremos. Então, sofrer foi introjetado em nós e nós passamos a vida sofrendo. E nós aprendemos que o sofrimento faz parte da nossa natureza. Então, quando acontece algo que nos faz sofrer, a nossa tendência é continuar sofrendo, porque esse sofrer faz parte do nosso universo. Nós temos que entender uma coisa, que nós sofremos, mas não precisamos sofrer mais. Isso é uma coisa até bem latina, porque o latino sofre muito mais. Você vê o americano, acontece uma morte, ele não teve durante toda a sua vida, não passou necessidade, não teve uma série de problemas. Então, quando acontece uma desgraça, alguma coisa que ele sofre durante pouco tempo, porque ele não tem a cultura do sofrimento, coisa que nós nós brasileiros temos. Então a tendência é a sofrer. Você pega uma pessoa que teve uma infância ótima, que não teve sofrimento nenhum, o que é muito difícil no brasileiro. O que eu acho bem raro. Bem raro, que ela já não tem esse hábito. Porque é natural, a gente desde do momento que a gente respira, que a gente sai da barriga da nossa mãe, sofre. Que corta o nosso cordão, a gente sofre, acha que a gente nasce chorando. O sofrimento é uma coisa natural. Não e não é natural. Tem momentos em que a gente diz, não, eu não quero mais sofrer. Claro, a gente tem que buscar a felicidade. Eu tenho que buscar isso e não ficar ouvindo músicas que lembrem aquilo, indo em determinados ambientes. Né? Eu posso até dar um exemplo bem particular aqui. Eu não sei se vai dar tempo. Vai, claro. Um exemplo bem particular. Há 15 anos atrás, houve um acidente no Largo do Aroche. Meus pais iam me buscar, né? Na véspera de Ano Novo, meus pais foram me buscar, porque meus pais sempre davam festa de final de ano. E o que é que acontecia? Eles iam decorar o salão de festa com flores. Meu pai ligou, meu filho, estou indo te pegar aí com sua mãe para o Largo do Aroche comprar flores. O que aconteceu? Houve um acidente. Na véspera do Ano Novo, às 10 horas da manhã, veio um ônibus desgovernado e matou os 2. Na véspera do Ano Novo. Então, isso para mim foi terrível. Sofri muito, lógico. Fiquei 2, 3 meses sofrendo, fiz terapia. Depois de 3, 4 meses, eu estava trabalhando normalmente. E a vida continua, eu posso falar isso de uma maneira tranquila. Quantos anos você tinha, Genor? Isso faz 12 anos.
foi bem recente. Então, eu não alimento esse sofrimento. Todo ano novo eu dou festa em casa, eu curto, porque passou. Isso não quer dizer que eu seja insensível. Diz apenas uma coisa, que a gente tem que se superar o tempo todo, bola para frente, e nascemos para ser felizes. A minha visão, de maneira alguma, é que você é insensível. Lógico. É um exemplo a ser seguido, porque você tem propriedade no que diz. É muito fácil a gente relatar algo que a gente não viveu. Que não viveu, exatamente. Ah, não, vai passar, mas como assim? Ah, seu filho educa de tal jeito. Como, gente? Eu não tenho filho. Exatamente. Como que não é? Lógico, é fácil. Claro, é fácil. muito fácil falar, né? Mas o difícil é acontecer como na vida do Agenor. Agora, até agradeço, porque você ter aberto o seu coração aqui pra gente. Não, porque eu me lembro que depois de um ano eu resolvi dar uma festa no Ano Novo, em casa. Minha família ficou revoltada. Um ano novo, na morte dos seus pais, você vai dar uma festa? Eu digo, lógico, já passou um ano. Sim. Agora eu já posso respirar, né? E voltar a ser feliz. Voltar a ser feliz, que era com certeza o que eles queriam. O que eles queriam, lógico. Não é? Você está realizando o que eles queriam, não tenho dúvida disso. Lógico. Gente, Agenor, só para sair desse tema mote, mas é algo assim que ainda não sei porquê não é natural, porque uma coisa que a gente tem certeza nessa vida é que quando nasce a gente vai morrer. Por que não é natural para a gente? É uma questão cultural? O brasileiro não tem essa naturalidade? É uma questão cultural, tanto é que na morte tem o velar o corpo, isso na nossa cultura. Tem o enterro, tudo isso é uma maneira de ir preparando a pessoa para esta perda e para ela tocar o barco e mudar a sua vida e ser feliz. Todas as culturas têm sempre rituais para que a pessoa melhore, sofra bastante, vendo pessoa ser enterrada ou sendo queimada, para que ela possa tocar o barco e ser feliz. Ótimo. Gente, Agenor, posso te convidar para ficar o próximo bloco? Porque só teve como eu fazer uma das perguntas, gente. Quando ele me deu tempo, eu não acreditei. Pode ser? Lógico, vai ser um prazer estar aqui na companhia. O prazer é todo nosso. E a gente vai para um intervalo rápido, já voltamos com o Pé lá Outro Cá. Tempero do Papo. Volta já. I will find my way back to